Seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Eu sou João Leite e hoje nós daremos início à nossa aula de número 10. Iniciaremos falando sobre as realizações, a quinta e última variável do modelo de bem-estar definido por Martin Seligman, quando ele fundou a psicologia positiva. Obviamente, quando nós falamos de realizações, nos vem também muito à mente o aspecto de desejar algo. O que você almeja, o que você deseja, qual é o seu sonho, qual é a sua meta, o seu objetivo. Essa visualização de algo futuro impele você à ação, para que seja possível você chegar nesse último estágio, na conclusão de algo, onde você terá esse senso de realização. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre isso, algumas questões que impactam e podem nos impulsionar a sermos mais realizadores. Falaremos hoje sobre o aspecto do otimismo, como o otimismo pode potencializar a questão da realização, como o otimismo pode ajudá-lo a realizar mais, a continuar, a perseverar enquanto tantos outros desistem no meio do caminho ou no início da jornada, quando surgem as primeiras pedras do caminho. Falando na questão das realizações, vamos realizar aqui um comentário. Não deixe de assinar o canal, deixe seu like e não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém com quem você se importa. Fica comigo, vamos lá. É isso aí, galera. Então, como eu havia dito, nós daremos início à aula 10, falando sobre o aspecto das realizações. Vamos lá. Inicialmente, eu trago para vocês aqui um experimento que ocorreu na época que Seligman ainda estava lá nos seus estudos iniciais. Ele estava participando lá de um experimento. Na verdade, ele chegou de supetão nesse experimento que estava ocorrendo no laboratório de Richard Solomon, lá na Universidade da Pensilvânia. E aí, quando ele chegou lá, o Bruce Overmeyer, que era um dos estudantes que estava fazendo o experimento, falou para ele, a gente está com um problema aqui, tem alguma coisa errada com os cachorros, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E qual era a situação que eles tinham? Existia lá um experimento triádico, né, que existia um grupo 1, que era um grupo de cachorros que, quando eles empurravam um painel lá, um botãozinho com um focinho, né, ele conseguia desligar o choque que eles estavam tomando. Então, os cachorros eram expostos a uma carga de choque, e aí, quando ele, com o focinho lá, apertava o botão, ele se liberava do choque. Existia um segundo grupo, que eram os que levavam choque, mas que ainda que eles apertassem lá o botão, não ia fazer a diferença, porque o choque continuava, né? E aí, o terceiro grupo era o grupo que não acontecia nada. Eles entravam lá no negocinho lá, davam um rolê, ficavam de boa e tudo certo. E o que aconteceu? Tá? No dia seguinte, todos levaram choques dos quais poderiam escapar facilmente. Eles foram repetir, fazer um segundo experimento. Então, no dia anterior fizeram esse experimento inicial, cada um em uma situação distinta, e no dia seguinte eles submeteram o cachorro a uma situação diferente, que é todo mundo conseguiria fugir do choque. E aí o que eles descobriram? Que o cão que aprendeu a controlar os choques, ele acabou descobrindo uma maneira que ele podia pular ali do cercado que não era alto, ele pulava e fugia do choque. Tá? O cão que não havia levado choque, aquele grupo 3, que não havia levado choque nenhum, ele também fez a mesma descoberta. Ele foi lá e... E aí, qual foi a questão? A questão é que aquele grupo, o grupo 2, os que levavam choque e apertavam um botão, mas não acabava o choque, eles acabaram desistindo de encontrar uma maneira de sair daquela circunstância, daquela situação. E acabou que eles deitaram ali e ficaram sendo expostos a mais choques. E isso foi o que chamou a atenção dos pesquisadores. É interessante que o Donald Hiroto, da Universidade de Oregon, ele replicou esse experimento em 71, esse experimento inicial foi feito em 64, em 71 ele fez esse experimento com pessoas. Os resultados foram replicados, são os mesmos. Tá? Então, aquilo que foi feito inicialmente com os cachorros, depois foi feito com um grupo de pessoas. E aí, o que saiu dessa história? Aquilo que o Seligman trouxe como teoria do desamparo aprendido. O que é isso, João? É o quê? É a reação de desistir. É a gente ter um ato de renúncia, por conta de uma crença que a gente estabeleceu,
de que nada daquilo que a gente faça vai fazer diferença. Ah, não, porque isso aí não tem mais jeito, não. Não, isso aqui não dá certo, não. Não, não consigo fazer isso, não. Então, a gente estabelece uma crença X que nos faz, muitas vezes, nos impele a desistir das coisas, a não tentar, a não fazer. E aí é o que eles chamam de estilo explicativo, né? É o modo como você costuma explicar a si mesmo o porquê das coisas acontecerem como acontece. E aí qual é a questão, né? O estilo explicativo pessimista, ele perpetua essa sensação de desamparo. É aquela história, a sensação de desamparo todo mundo vai ter em algum momento. Né? Aconteceu alguma coisa, você fala, pô, caraca, que situação. Né? Quebrou a firma aqui, está ruim o negócio. Só que passou um tempo X, você fala, não, agora eu vou tentar, aqui é outra circunstância, outra parada, eu vou lá e vou fazer. A pessoa que tem esse estilo explicativo mais pessimista, ela fica remoendo aquele negócio, ela acaba arrastando aquele conceito para uma série de situações e cenários que muitas vezes não tem nada a ver com aquele outro cenário anterior. E aí o que acontece? A forma como você explica os acontecimentos para si mesmo determina o quanto você desarma ou quanto você se energiza ao se deparar com contratempos do cotidiano. Então, desde as pequenas coisas até aqueles problemas que realmente são situações bem críticas. Então, a forma como você identifica e pensa a situação, ela pode fazer com que você se energize, com que você se potencialize, ou você se desarme e se boicota. Então, uma coisa interessante. E aí, uma coisa, né? Inicialmente, a gente teve aquele primeiro acaso, né? Que o Seligman chegou justamente no laboratório naquele momento que estava acontecendo o experimento. Tá? E aí, um outro acaso, né? Até a gente chegar na teoria que a gente vai falar agora da questão do otimismo, né? Teve uma outra situação. Então, o que aconteceu? O Seligman, ele estava num voo indo para São Francisco, Filadélfia, né? Em 82. E aí, uma pessoa, né, um rapaz chamado John Lisle, sentou do lado dele. E o Seligman, é engraçado, ele coloca no livro, né, que ele não é um cara assim, muito simpático, ficar conversando, não sei o quê. E aí, assim, mas o cara sentou, cumprimentou o Seligman, né, e tentou puxar uma conversa, né, mas ele não estava muito afim de conversar, ele queria ficar ali com os papéis dele, ver as coisas dele, meio rabugento ali. Só que aí o cara, né, começou a perturbar, instigar, e ele acabou tendo que dar atenção. Né? E aí o cara falou, pô, vem cá, porque eu criei aqui, cara, um gravador de vídeo, né, para a empresa lá que ele trabalhava, Ampex. Né? E aí o Seligman perguntou para ele, né, o que separa os criativos dos normais? Né? O cara respondeu, eles acreditam que eles podem andar sobre as águas. Né? O cara é criativo, o cara, pô, ele tem uma crença ali de que ele, né, pode fazer o inimaginável. E aí depois, né, o cara explicou, falou um pouco mais do trabalho dele, ele falou para o Seligman, falou, mas e aí, cara, com que você trabalha? E aí ele explicou, né, o Seligman estava com essa questão do desamparo aprendido ali muito vívida, né, bem fresca na cabeça, trabalhando naquele conceito, e ele explicou a situação do desamparo aprendido, né, o impacto que isso tem na depressão das pessoas, né. E aí o rapaz, o John, virou para ele e falou, mas vem cá, mas por que você não pesquisa o outro lado da moeda? Por que você não pesquisa as outras pessoas? Você está pesquisando aqueles que ficam remoendo e, né, se aprofundam na depressão? Por que você não estuda aqueles outros lá que são mais resistentes à situação da depressão e outros aspectos? E ali o Seligman teve um insight de pensar, caramba, eu estou estudando o lado errado. Eu tenho que estudar o porquê que determinados sujeitos, né, são mais otimistas. Né? E por que esses caras são mais resistentes e se de alguma forma isso pode ser ensinado, isso pode ser desenvolvido. E aí o curioso é que 3 semanas após aquele bate-papo que ele teve com um rapaz que ele não queria ter, né, ele estava lá na sala do presidente da MetLife, que é uma seguradora americana, ele foi convidado lá a fazer um trabalho. E aí entra o conceito do otimismo como orientação de vida. Né? O otimismo é uma variável de diferença individual que reflete o grau em que uma pessoa tem expectativas generalizadas favoráveis em relação ao seu futuro. Então, ele tem uma visão, né, de favorabilidade em relação ao futuro, que a coisa pode dar certo, a gente tem chance, a gente vai conseguir. E aí um outro conceito, né, do qual também participa aí o Seligman, que o otimismo ele é compreendido como um padrão habitual de explicações que uma pessoa atribui
aos bons e maus eventos. Então, a depender da maneira como você explica, entende o acontecimento dos eventos positivos e negativos, você acaba sendo enquadrado como uma pessoa mais otimista ou mais pessimista. Ok? E aí, curioso, né? Vamos começar aqui, porque esse modelo que o Seligman traz, ele é interessante, que ele subdivide aqui em 3 variáveis, né, para a gente conseguir conceituar e enquadrar, né, a depender daquilo que a pessoa tem. São as variáveis da permanência, a abrangência e a personalização. Vai ficar um negócio assim muito chato de ficar falando muitos conceitos. Como vão ter os exemplos aqui, eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem o que é cada uma das variáveis. Então, no que tange a permanência, qual é a visão do otimista? Ele avalia o problema como passageiro. Ele vai olhar aquele negócio e vai falar, não, isso aqui está assim, não, mas aqui porque está na hora do rush, cara. Daqui a pouco a gente vai fluir o trânsito, não sei o que, a gente vai resolver esse negócio. O pessimista, isso vai durar dias, vai durar meses, não tem mais solução, esse negócio sempre foi assim, começou errado, o pau que nasce torto, morre torto, aquela coisa toda. Essa é a visão pessimista quando estamos olhando para a variável do aspecto da permanência, do âmbito temporal. E aí a gente vai para a abrangência. O otimista ele tem uma visão de identificar claramente o problema. Não, o problema está ali naquela pecinha ali, cara. O problema é aquele cara ali que hoje não está legal, está desafinando. Então, vamos conversar com ele. Então, ele tem essa visão de ver pontualmente o que precisa ser melhorado. E, obviamente, qual é a situação do pessimista? Isso é tudo uma droga, nada presta, cara. Troca a orquestra inteira, tira o motor todo. Né? Então, aquela pessoa que tem aquela visão do alguma coisa está ruim, ele aborta todo o modelo para criar tudo novo. Né? Então, essa é uma visão que você tem que ter. Depois a gente vai falar da questão da personalização. Como é que é a visão do otimista quando a gente está falando sobre essa variável da personalização? Ele sempre tem uma visão de que as circunstâncias geraram um problema, ou que talvez ele não tenha se capacitado o suficiente. Eu tenho condições, só que dessa vez aqui realmente não estava legal, que não sei o quê. Beleza. E aí, qual é a visão do pessimista, né, nesse aspecto da personalização? Eu não faço nada direito. Não dou para isso, entendeu? Nada do que eu faço dá certo, esse negócio não é para mim, enfim. Né? Fechou o caixão. Não tem alternativa, nada dá para ser feito. Então, essa é a visão do pessimista. E aí, vamos pegar aqui alguns outros exemplos para dar uma consolidada no conceito. Né? O otimista, ele vai olhar na permanência lá, dietas não dão certo quando comemos fora. Né? Então, não tem problema da dieta, o problema é que, quando você vai comer fora, aí é complicado, aí você tem que se dar o luxo também de ter algum prazer, não sei o quê. Né? Então, ele coloca aquilo ali como algo, uma janela temporal muito curta, só quando você vai comer fora. Um outro exemplo é: meu chefe está de mau humor hoje. Você pode ter aquele chefe que está sempre de mau humor, né? Aí, não tem jeito. Né? Mas, em geral, né, as pessoas têm essa variação, uma fase está mais bem-humorada, uma mal-humorada. Então, o otimista ele tem essa visão mais clara. Aí, quando é o pessimista, ele vira para você e fala: você sempre reclama. Aí, talvez, sei lá, você pega aí durante a semana, aí a pessoa, esposa ou marido, alguém, reclamou 1 ou 2 vezes, falou: tu sempre reclama, caraca, só abri a boca para reclamar 2 vezes, em 7 dias, só reclamei 2. Ou então o pessimista vai olhar e falar: dieta nunca funciona. Por quê? Porque ele teve lá um exemplo, não deu certo, não funcionou, e ele generalizou o negócio e não funciona. Aquele negócio lá não dá, não funciona. E aí o otimista, mais uma vez, né? Hoje aquele atendente estava estressado, foi no mercado ou essa parte da estrada está engarrafada, mas depois ali na frente ali fica melhor, que tal, já fizeram uma ampliação, não sei o quê. Aí o pessimista já é uma outra visão, né? Os funcionários dessa empresa são grossos, ou seja, botou todo mundo no mesmo saco, na mesma situação. Na verdade, muitas vezes, né, uma pessoa tratou mal ou estava de mau humor,
Ou então ele olha e fala, pô, essa rodovia é sempre um transtorno. Quer dizer, não é aquele dia, não é porque é véspera de feriado, não é porque teve um acidente, não, ali é sempre tem problema aquilo ali. Né? E aí depois a gente tem a personalização. Aí o otimista, o tempo hoje não ajudou, hoje o tempo estava legal, tinha que jogar uma bola, não, choveu, não sei o quê. Ou então ele, o cara está treinando e fala, preciso treinar um pouco mais a arrancada. Né? Preciso melhorar isso aqui. Né? O próprio Usain Bolt, né? Ele sempre declarou que ele tinha essa dificuldade nas arrancadas, né? Não era só a melhor parte. Então ele sempre buscou estar trabalhando e batalhando em cima daquilo. E aí, já a visão do pessimista, eu sempre esqueço meu guarda-chuva. Eu não tenho jeito não, o negócio está para mim, não guardo, esqueço. Né? Então ele olha e fala, esse esporte não é para mim não. Vamos ali só para divertir, jogar uma bola. Não, futebol não é para mim, porque não sei o quê. Uma vez eu joguei quando era criança, machuquei, aí acabou, o cara não joga mais. Eu acho que ele não presta para aquilo. Então, assim, esses exemplos bem simples e banais, eles são interessantes e nos ajudam, inclusive, para a gente mapear um pouquinho de como é que é o nosso próprio estilo explicativo. Lembre-se que esse curso, antes de mais nada, é um curso para transformação pessoal, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Então, use esse conceito para aplicar em si. Avalie como é que é o seu estilo explicativo no dia a dia. Se você tiver interesse, na descrição do vídeo vai estar lá o testezinho do site do Martin Seligman, onde você pode fazer o teste de otimismo para saber se você se enquadra mais no estilo pessimista ou mais no estilo otimista. Ok? E aí, vamos lá. Lembra lá do caso MetLife que eu falei, né? O Seligman teve aquele encontro casual no avião, teve um insight, e aí depois de 3 semanas ele teve lá que sentar com o chefão da Metropolitan Life. Isso foi lá na década de 80. E qual era a situação que eles tinham? Né? Eles contratavam lá, em média, 5 mil vendedores por ano. Tá? E a cada 2 anos era um custo de 150 milhões. Tá? Então, 150 milhões de dólares, se a gente for botar aí mais ou menos no câmbio de hoje, aí, botar aí 5 prata, né? 750 milhões de reais. Aí dá 375 milhões ao ano. Tá? De leve, assim, só contratação, né, e treinamento. Ok? É um dinheiro considerável. Né? E aí, no caso deles, eles tinham 300 milhões, né, de dólares a cada 4 anos. Só que o que acontece? Eles perdiam 80% da sua força. Olha que coisa louca. 300 milhões de dólares, né, para você saber que em 4 anos vai perder 80% daquelas pessoas com quem você gastou aquele dinheiro todo. Doido, não? E aí, o que eles, né, queriam? Né? Eles tinham uma alta rotatividade, como já foi falado, né? O custo também era muito alto, e eles queriam encontrar uma forma, e por isso chamaram Martin Seligman, para identificar as pessoas que pudessem lidar melhor com a frustração, né? Que tivessem um pouco mais de resiliência, né? Que tomassem cada recusa como um desafio ao invés de um revés, né? Que fossem mais corajosos e não desistissem, e que buscassem soluções, né, para seguir em frente e alcançar o sucesso, ou seja, perseverar para encontrar a realização. Né? E aí, em todos os estudos, né, o Seligman acabou entendendo, né, que o teste que ele criou, ele verificou que os otimistas eles tinham, né, uma capacidade de perseverar, de serem mais resilientes, né, e terem melhores resultados, dentre outros aspectos da vida, também no aspecto comercial. Então, o que foi feito? O Seligman foi contratado, a Metropolitan Life e a MetLife, eles tinham um processo bem robusto de contratação e seleção, eles tinham um sistema para isso, né? A pessoa entrava, fazia uma prova, aquela coisa toda, era bem robusto. E aí, o que foi falado? Vamos fazer o seguinte, as pessoas vão fazer o seu teste MetLife, vão fazer o meu teste, que é o teste de otimismo. E aí vamos ver que encrenca que vai dar esse negócio. O que aconteceu? Parece até coisa de filme, né? Então, vamos lá. Os verdinhos são os pessimistas, né? Estão aqui embaixo. E aqui são os roxinhos aqui, né? São os otimistas. Tá? Então, foram divididos lá os grupos. E o que se identificou? Okay? Que no primeiro ano, tá? 8%
foi a diferença em termos de venda de quem era otimista para quem era pessimista. Ok? Sendo que esse grupo aqui do ano 1 e o ano 2, ambos os grupos foram pessoas que passaram no exame da MetLife também. Ok? Então, eles pegaram um grupo de pessoas que passaram no exame da MetLife e essas pessoas foram avaliadas segundo, né, o teste do Seligman de otimistas e pessimistas. Então, esse grupo foi dividido aqui em otimistas e pessimistas. No primeiro ano, os otimistas venderam 8% mais, que já é bem significativo, para quem trabalha com venda sabe disso. E no segundo ano, saltou para 31%. É muita coisa. Então, o histórico lá, a comparação de dados, identificou que os otimistas venderam 31% mais. É muita coisa. E aí vamos para o dado que é mais assim espantoso. E aí eles pegaram um grupo menor, e aí o que eles fizeram? Né? Para quem for fazer o teste do Seligman, vai verificar o seguinte: existem 4 quadrantes. Tá? Então, existe o muito otimista e o pessimista e o muito pessimista. Ok? Então, esse segundo grupo aqui, tá, eram os grupos que eram extremamente otimistas, muito otimista. Só que eles não tinham passado no exame da MetLife. E aí, qual foi o experimento? Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar esses 29 aqui, ó, que passaram, né, que eram muito otimistas, extremamente otimistas, e vamos colocar eles para concorrer com os caras que você passou no teu teste aí e que são pessimistas, beleza? Beleza. E aí, olha que espantoso. Os super otimistas tiveram um percentual de 20% a mais em termos de venda do que os demais no primeiro ano. No segundo ano, foi para 57%. 57% a mais do que aqueles que eram pessimistas e tinham passado no exame. E aí, curioso, né? Porque assim, a MetLife acabou alterando o seu processo de seleção. Então, obviamente, eles mantiveram o teste que eles tinham, né? Só que aconteceu. Passou no teste? Legal, mas se você não for otimista, você não entra. Essa foi a primeira mudança. E aí, para aqueles que carimbavam lá os super otimistas, eles passavam ainda que não tivessem passado no exame da MetLife. Então, essas foram as alterações, né, que eles fizeram por conta, né, daquilo que iniciou-se como um estudo, uma teoria, e acaba se comprovando na ponta como uma realidade. Né? Então, esse foi um dos cenários onde esse aspecto do otimismo se transforma em realização. Como as pessoas otimistas, elas conseguem romper essa barreira, aquele negocinho, aquela vozinha de desistir. Né? Isso não vai dar, está dando muito problema, acho que não é por aí. Ele vai lá e continua, ele vai lá e continua, ele acredita, até o momento que ele consegue. É aquela coisa do surfista que entrou na água, o dia o mar está brabo, e se ele não for perseverante, ele não passa pela arrebentação. Né? Às vezes o cara vai lá, está meio enrolado, meio fraco, toma uma na cabeça, toma duas, toma três, o cara desiste, não, vou descansar ali, vou fazer um lanche, hoje não está bom não. E aí o cara que é otimista, não, ele vai até encontrar a maneira de romper a arrebentação. Aí ele vai ter o senso de realização de descer uma grande onda, de surfar, pegar um tubo, enfim, fazer lá as manobras, né, que eles tanto gostam. Então, essa é a questão. O otimismo ele aparece como uma variável muito importante quando a gente fala do aspecto realização. Vamos ver um outro cenário onde isso também surge. Né? Isso foi analisado lá na Liga Nacional de Beisebol americana. Então, foram analisadas 972 partidas na temporada de 85. Tá? Segundo o almanaque estatístico lá que ele tem nos Estados Unidos, que é o Elias. Então, assim, o que a equipe do Seligman fez? Eles foram fazer uma análise sobre o otimismo da equipe sob pressão. Tá? Então, qual era a previsão? Qual era a hipótese? De que os times otimistas de 85 teriam, em 86, na temporada seguinte, né, médias de rebatidas mais altas sob pressão do que os times pessimistas. Então, assim, os otimistas, estando sob pressão, da mesma forma que os pessimistas, eles teriam um rendimento melhor. Tá? Então, naquela época, em 85, os dois grandes times da temporada eram os Mets e os Cardinals. Okay?
que aconteceu? Eles identificaram que os Mets tinham um time mais otimista, né? E em 86 era realmente um time incrível, que aumentou os índices de rebatidas tanto na média geral, né, em todas as situações, como também nas situações sob pressão. Ele saiu de uma posição inferior para vencer o World Series, o Boston do Red Sox. Tá? Então, aí nós temos uma outra conjuntura, um outro cenário em que, mais uma vez, o otimismo se demonstra como uma variável poderosa, onde nos conduz à realização, aquilo que a gente tanto almeja, é o marcar o gol, é o botar a mão no troféu, é passar a linha de chegada. O otimismo é importante. E aí vamos pegar um terceiro cenário. Olha aí, né? Para não dizer, não, isso aí funcionou, mas porque o pessoal vende, é seguro. Não. Então, pegamos esporte, pegamos parte comercial, vamos falar de política. Então, em 88, né, foram analisados 13 candidatos. Né? Tiveram lá os seus discursos nas primárias. E aí, naquela época, o George Bush era um dos concorrentes, e ele, de longe, era o mais otimista, e efetivamente ele conseguiu levar melhor sobre o seu oponente, que era o Robert Dole. A previsão era de que o Bush ele venceria a eleição com uma margem de 9,2. No final da eleição, ele teve uma margem de 8,2. Errou um pontinho percentual. Né? E aí, o que eles verificaram também? Nas eleições, né, para o Senado americano, em 88, das 33 cadeiras disputadas, eles conseguiram analisar o discurso de 29 candidatos. Tá? Desses 29, 25 foram previstos corretamente. Isso é um pouco menos de 15% de erro. Então, isso é uma margem muito boa. E aí, olha como o otimismo ajuda você também no âmbito político, né? Da forma como você se apresenta nas relações. Olha como isso influencia o resultado. Nós estamos falando de quê? Realizações, resultados. Então, o otimismo ele aparece como uma variável importante para potencializar os resultados. Obviamente, como todas as outras variáveis, situações, intervenções, né, tudo se trata de um contexto. Então, não se trata apenas, eu sou otimista, eu consegui tudo na minha vida. Não. Né? Existe uma série de outras situações, conhecimento técnico, por aí vai. Mas ele tem aparecido, né, como uma grande ferramenta, um grande diferencial para que você não desista no meio do caminho, para que você persevere. Ok? Essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você gosta, com quem você deseja bem e quer que também tenha melhores resultados. Compartilhe essa ideia. Passe o vídeo para essas pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, ou via WhatsApp. É um curso gratuito. Vamos disseminar coisas boas. E na próxima aula eu trarei para vocês uma intervenção que foi estabelecida pelo Martin Seligman em sua obra Aprenda a Ser Otimista. Trarei alguns exemplos e falarei também do aspecto do equilíbrio. Né? O que pode ocasionar, né, essa situação do otimista extremo, assim como o pessimista. Lembra que lá no início do curso a gente teve um debate sobre o aspecto das emoções positivas e negativas? São 3 positivas para uma negativa. A importância que tem a existência da emoção negativa, os aprendizados que ela nos traz, de todos os aspectos que envolvem a emoção negativa. Então, a gente vai fazer esse debate no âmbito do otimismo e pessimismo, porque nem sempre o pessimista, né, é o lado fraco da situação. Muitas vezes, a depender da circunstância, o que você precisa na sua equipe é botar o pessimista de frente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses aspectos para que isso fique bem claro. Ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.